Nos últimos meses aprendi que o silêncio tem sons. Tem o som da chaleira que ferve sozinha porque alguém esqueceu de desligar o fogo. Tem o som de uma risada antiga ecoando num quarto onde ninguém ri mais. Tem o som do meu nome sendo dito por engano. Hoje de manhã ela me chamou de Pedro. Não existe nenhum Pedro aqui em casa. Ou talvez exista, em algum tempo que só ela ainda consegue visitar. Minha mãe sempre foi dona das palavras. Contava histórias de quando trabalhava na escola, das alunas que levavam flor no cabelo, do bolo de aniversário que desandou, mas virou piada entre colegas. Agora, as histórias dela estão embaralhadas. Ela começa falando de uma festa de 1982 e termina me perguntando se já fiz o tema da escola. E eu respondo que sim, mesmo sem entender qual lição ela quer que eu aprenda. As manhãs são o pior horário. É quando o sol entra pela janela e ilumina tudo o que o Alzheimer levou embora. Ela caminha devagar, com o olhar tateando o espaço como se procurasse algo que esqueceu. O rosto de alguém, o motivo de estar ali, o nome da casa onde vive há 40 anos. Eu tento fingir que é só um esquecimento comum, mas não é. Dá para sentir quando a memória de quem a gente ama começa a se desfazer. É como ver uma fotografia se apagando, aos poucos, sem conseguir impedir. Às vezes ela se lembra de mim, e por alguns segundos o mundo inteiro volta a ter sentido. Ela sorri, pergunta se eu quero café, reclama da novela. E eu aproveito cada gesto como se fosse a última vez, porque eu sei que pode ser. O médico disse que a doença é progressiva, mas o que ele não explicou é que quem mais esquece é quem fica. Eu tenho esquecido de mim, dos meus planos, da minha vida antes dela. Tudo o que faço agora é tentar mantê-la presente, como se o amor pudesse servir de amarra para a memória que foge. Tem dias em que ela me olha e eu juro que reconheço um lampejo de consciência, um brilho nos olhos, como se ela quisesse me pedir desculpas por não lembrar. E eu respondo em silêncio. Não precisa, porque eu ainda lembro o suficiente pelos dois. À noite, antes de dormir, fico olhando para ela no quarto ao lado. O corpo é o mesmo, a respiração é a mesma, mas a alma parece morar em outro endereço. E ainda assim, é a minha mãe. A mesma que um dia me ensinou a escrever o próprio nome, e agora esquece o dela. Eu não conto isso para ninguém. As pessoas têm medo da doença, como se o esquecimento fosse contagioso. Mas o que realmente pega é a saudade do que a pessoa era. Essa sim é incurável. Às vezes, antes de fechar os olhos, eu penso em gravar a voz dela. As palavras que ainda saem certas, o riso, as pequenas lembranças que resistem. Talvez para que, quando ela se for de vez dentro de si, eu ainda tenha um som para me lembrar que existiu um tempo em que ela me reconhecia. E se você já passou por isso, ou tem alguém que também luta para lembrar dos dias bons, sabe do que eu tô falando. A gente não esquece sozinho. A gente desaprende junto. Se essa história te tocou, não esquece de se inscrever aqui no canal. Às vezes, uma lembrança compartilhada é o que impede o silêncio de apagar tudo. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre o Alzheimer. Não é só a pessoa doente que esquece. A gente também vai se apagando junto aos poucos no esforço de segurar o que não quer ficar. Antes da doença, minha mãe era uma mulher de pulso firme. Tudo nela era intensidade. A risada alta, a mania de ajeitar a cortina quando algo a incomodava, o jeito de colocar a mão sobre a mesa quando queria encerrar uma discussão. Hoje, o gesto continua o mesmo, mas sem motivo. Ela ainda ajeita a cortina, mesmo quando o vento não existe. Eu costumo observá-la em silêncio, enquanto ela arruma o que já está arrumado. É estranho perceber como o corpo continua repetindo o que a mente esqueceu, como se o hábito fosse a última forma de memória que resiste. De vez em quando, ela fala com pessoas que não estão mais aqui. Não é alucinação, é lembrança em carne viva. Ontem, ela perguntou se o pai já tinha voltado do trabalho. Meu avô morreu em 1989. Eu só respondi, ainda não, mãe. Ela sorriu, satisfeita, e voltou a olhar pela janela. Naquele momento, eu entendi que a mentira pode ser uma forma de amor. Aprendi a conversar com ela dentro desse novo idioma que a doença criou.
Um idioma feito de pausas, de repetições, de olhares perdidos. Quando ela me pergunta quem eu sou, eu respiro fundo antes de responder. Às vezes digo, sou seu filho. Às vezes só digo, alguém que te ama. Ambas são verdades, mas em dias diferentes. Tem dias em que ela me chama para almoçar, mesmo sem ter comida. Diz que preparou lasanha, o prato preferido da infância. Eu sento à mesa, deixo ela servir o vazio do prato e agradeço. Porque naquele instante, ela ainda é minha mãe, a que cozinhava e se orgulhava disso. E eu ainda sou o menino que finge não perceber quando o sal passou da conta. Às vezes penso que o Alzheimer é uma espécie de maré. A memória vai e volta, sem aviso. Tem dias em que ela me reconhece e até conta histórias do passado. Depois tudo se desfaz como espuma. E eu fico ali, na beira do tempo, esperando a próxima onda de lucidez. O que mais dói não é o esquecimento. É quando ela se lembra por um segundo e se dá conta de que está esquecendo. A expressão de medo nos olhos dela me corta por dentro. É como se, por um breve momento, ela visse o próprio abismo. E eu, impotente, só posso segurar a mão dela e dizer que está tudo bem, mesmo sabendo que não está. Tem gente que diz que cuidar de quem tem Alzheimer é um ato de paciência, mas não é. É um ato de fé. Porque todos os dias a gente acredita que por um instante a memória vai voltar. E quando volta, por poucos minutos, parece milagre. Só que os milagres duram pouco e a fé precisa durar mais. Às vezes, eu gravo os sons da casa, o barulho da chaleira, os passos dela, o ranger da porta. São as provas de que ela ainda está aqui, mesmo quando a mente dela já foi para outro lugar. Esses sons viraram minha forma de lembrança, minha forma de continuar inteiro. E se você chegou até aqui, talvez entenda o que é esse tipo de amor que dói, mas que a gente não consegue soltar. Aquele amor que continua mesmo quando o outro já não reconhece a própria sombra. Se essa história faz sentido para você, se inscreva no canal. Porque no fundo, a gente conta essas histórias para lembrar que ainda há amor, mesmo quando a memória falha. Tem dias em que acho que o Alzheimer da minha mãe é uma espécie de espelho. Ela vai esquecendo as coisas e eu vou lembrando demais. Como se a memória que sai dela viesse se esconder em mim. Quando ela não dorme, eu também não durmo. Fico deitado ouvindo o som leve dos passos dela pelo corredor. É um som irregular, como o de uma criança reaprendendo a andar. Ela para diante da porta do meu quarto, fica ali por alguns segundos e depois segue. Às vezes sussurra nomes que não conheço. Outras vezes, apenas o silêncio. Mas quando ela pronuncia meu filho, o ar muda. É como se, por um instante, o tempo voltasse para o lugar certo. De manhã, ela não lembra de nada disso. Pergunta se dormi bem, se o café tá forte, se o sol vai sair hoje. Eu minto que dormi ótimo, mesmo com os olhos cansados. Porque há verdades que, se ditas, só servem para machucar. Tem algo curioso nessa doença. Ela desorganiza o tempo. Os dias se misturam, as idades também. Às vezes, ela me conta como foi o meu próprio nascimento, e faz isso com tanta emoção que chego a acreditar que ela ainda sente o cheiro do hospital. Outras vezes, fala comigo como se eu fosse o pai dela, e eu entro na cena. Não corrijo, não explico. Só deixo acontecer. É uma forma de respeitar o mundo que ela construiu dentro da mente. Cuidar de alguém com Alzheimer é viver num lugar onde o passado nunca morre completamente. Ele só muda de forma, como se escondesse atrás de uma cortina. E eu vivo puxando essa cortina, tentando encontrar algum vestígio da mulher que ela foi. Mas quanto mais procuro, mais percebo que não é ela que está desaparecendo. Sou eu que estou me perdendo dentro das lembranças dela. Ontem, encontrei uma caixa de fotos antigas. Ela segurou uma delas e disse: "Esse homem era bonito, né?" O homem era o meu pai. Ela disse o nome dele certo, e por um segundo eu vi o brilho voltar aos olhos dela. Mas logo em seguida, ela olhou para mim e perguntou: "Você o conheceu?" Eu sorri,
Disfarcei a dor e respondi: um pouco. A mentira saiu doce, mas queimou por dentro. Esses momentos são pequenas mortes, mas curiosamente também são renascimentos. Porque no instante em que ela esquece, eu preciso me reinventar. Virar o pai, o amigo, o neto, o vizinho, qualquer papel que a mantenha tranquila. E talvez seja isso que o amor faz com a gente. Transforma para caber no que o outro ainda entende. O Alzheimer não destruiu só a memória dela. Destruiu o meu jeito de ver o tempo. Antes, eu contava os dias para o futuro. Agora, conto os segundos de lucidez que o presente me dá. Hoje, quando ela me chamou para assistir à missa, sentei ao lado dela e percebi que ela repetia as orações como se fossem novas. A voz tremia, as palavras vinham tortas, mas havia uma beleza estranha ali. Como se Deus ainda morasse em algum canto da mente dela que a doença não alcançou. Às vezes, eu invejo essa leveza. A forma como ela esquece as dores e vive apenas o agora, enquanto eu continuo preso a tudo que lembro. No fim das contas, talvez o esquecimento também seja uma forma de paz. Mas é uma paz que, para quem fica, custa caro demais. Se essa história te tocou, se você entende o que é amar alguém que vai sumindo aos poucos, se inscreva no canal. Compartilhar histórias assim é o jeito que encontrei de lembrar, para que o amor dela não desapareça de vez. Com o tempo, comecei a entender que o Alzheimer não leva tudo de uma vez. Ele leva em pedaços. E entre um esquecimento e outro sobra espaço para lembranças novas, diferentes, frágeis, mas ainda vivas. Ela esqueceu o aniversário dela, o meu, e até o nome da rua onde moramos. Mas, curiosamente, se lembra das músicas antigas. Às vezes, quando o rádio toca, ela canta sem errar uma palavra. E eu fico ali, quieto, observando como a melodia acerta onde a memória falha. Nesses momentos, eu quase acredito que ela está voltando. Mas o retorno nunca dura. Logo o olhar se perde, o sorriso desarma. E ela volta para o lugar onde o tempo não existe. No começo, eu achava que cuidar dela seria uma tarefa prática. Remédios, consultas, horários. Mas cuidar de alguém que esquece é, antes de tudo, cuidar da própria sanidade. Eu precisei aprender a não esperar nada, a celebrar o mínimo, um reconhecimento rápido, um toque de mão, um obrigada sussurrado antes de dormir. Essas migalhas de consciência viraram minha fé. Tem dias em que a casa parece uma lembrança gigante. Tudo nela fala dela. As paredes, o sofá, os cheiros. Mas ela não reconhece mais o lugar. Anda pelos cômodos como se estivesse de visita. Pergunta de quem é essa casa tão bonita, e eu respondo que é nossa. Ela sorri e diz que gostaria de morar num lugar assim. No fundo eu sei que ela não fala da casa. Fala do tempo em que se sentia segura. E isso eu não consigo devolver. Não há abraço que substitua a sensação de pertencimento que a memória dá. Hoje cedo, ela me olhou por longos segundos, com um tipo de calma que não via há dias. Depois, perguntou: "Eu te conheço, não é?" Respondi que sim. Ela fez um gesto lento, colocou a mão sobre o meu rosto e disse: "Eu sei. É que, às vezes, esqueço quem amo, mas sinto quando estou perto de alguém bom." Essa frase ficou me perseguindo o resto do dia. O Alzheimer pode tirar nomes, rostos, histórias, mas não leva o que o corpo sente. O amor, de algum jeito, continua sabendo o caminho de volta. Mesmo assim, há dias em que o cansaço pesa. A rotina consome, o medo corrói. Eu tento não pensar no futuro, mas às vezes imagino como vai ser quando ela não lembrar nem de existir. É uma culpa estranha. Querer descanso e temer o silêncio que ele traria. O amor por alguém que esquece é uma mistura de presença e luto. A gente cuida, ama, sorri, mas carrega dentro um funeral que nunca acaba. E, ao mesmo tempo, um renascimento constante. Porque todos os dias a gente é obrigado a se apresentar de novo para quem mais importa. Essa é a parte que ninguém entende. De fora, parece sofrimento. Mas por dentro, é amor tentando resistir ao apagamento. E talvez seja por isso que continuo. Não por obrigação,
mas porque, no meio do esquecimento dela, ainda há algo que me reconhece. Mesmo que eu precise lembrar pelos dois. Se essa história te tocou, se você também já amou alguém que esqueceu quem era, se inscreva no canal. Às vezes, o que a gente precisa para não se perder é ouvir que não está sozinho nessa lembrança. Com o tempo, aprendi que o amor também cansa. Não o amor romântico, mas esse, o amor que exige paciência, que acorda cedo, que repete frases, que precisa inventar alegria para que o outro não perceba o vazio. Às vezes me pego repetindo as mesmas histórias só para ver se alguma palavra desperta algo nela. Conto do dia em que ela me levou à escola pela primeira vez, da mochila nova, do lanche que caiu no chão. Ela ri, sem saber se aquilo é lembrança ou invenção. E eu também rio, fingindo que é apenas mais um momento leve. Mas por dentro, sinto que estou falando sozinho há meses. Tem dias em que o silêncio da casa pesa tanto que até o relógio parece com pena de continuar marcando o tempo. O Alzheimer transforma o lar num museu de sons antigos. Cada canto guarda um eco do que já fomos. E cada eco me lembra que não somos mais. Eu já pensei em pedir ajuda, em dividir o cuidado com alguém. Mas a ideia de deixá-la aos cuidados de outra pessoa me dá um tipo de medo que não sei explicar. É como se eu me afastasse por um dia, ela pudesse desaparecer de vez. Como se a presença fosse o último fio que aprende aqui. As pessoas dizem que é bonito o que eu faço. Chamam de dedicação, de amor incondicional. Mas não sabem que, às vezes, eu só queria sair por uma tarde e esquecer também. Esquecer de ser forte, de sorrir, de cuidar. Queria só ser o filho, e não o guardião da lucidez dela. Esses pensamentos me envergonham, mas são reais. Porque ninguém fala sobre o lado escuro de cuidar de alguém que não se lembra. Sobre o desespero que vem quando você percebe que a pessoa que mais amou já não te reconhece. E mesmo assim, você não consegue ir embora. Outro dia, ela me perguntou se eu tinha filhos. Respondi que não. Ela riu e disse que eu devia ter, para entender o que é amor de verdade. Depois me olhou e perguntou: "E você tem mãe?" A pergunta ficou presa no ar, como uma ferida aberta. Eu quis responder que sim, que ela estava bem ali, na minha frente. Mas percebi que, naquele instante, a mãe que eu conhecia já não estava mais. Havia apenas uma mulher cansada, com o olhar perdido, tentando reconhecer o próprio reflexo. Sentei ao lado dela, segurei sua mão e disse: "Tenho sim." E ela foi a melhor mãe que eu poderia ter. Ela sorriu sem entender. Mas aquele sorriso valeu mais do que qualquer lembrança. À noite, enquanto ela dormia, fiquei olhando a respiração calma dela. Pensei em como é cruel a forma como o tempo apaga tudo, mas ainda deixa a gente aqui, lúcido, testemunhando o desaparecimento de quem amamos. É um tipo de tortura silenciosa que ninguém vê. Mas mesmo assim, há algo de sagrado nesse processo. Algo que me faz continuar. Talvez porque, no fundo, cuidar dela seja minha forma de agradecer pelos anos em que ela cuidou de mim. E se amar alguém é repetir gestos até o fim, então que seja isso. Mesmo que ela esqueça o meu nome, eu nunca vou esquecer o dela. Se essa história te emociona, se você sente que o amor também pode doer e curar ao mesmo tempo, se inscreva no canal. Essas histórias existem para lembrar a gente de que, mesmo no esquecimento, o amor ainda encontra um jeito de permanecer. Eu costumava achar que lembrar era um dom. Hoje, começo a achar que é uma prisão. Porque quem lembra demais acaba morando no passado. E o passado, às vezes, não tem saída. Nas últimas semanas, o cansaço começou a mudar de forma. Não é mais físico, é mental. É o peso de acordar todos os dias sabendo que a história se repete e o final nunca muda. Ela esquece, eu lembro. Ela volta para o mesmo vazio. Eu finjo que é a primeira vez. E por algum motivo, esse ciclo virou o jeito mais puro que encontrei de amar. Outro dia, ela acordou agitada. Dizia que precisava ir embora, que a mãe dela estava esperando. Fazia as malas com calma e convicção, como se realmente tivesse um destino. Eu tentei explicar que a avó já não estava mais aqui,
mas percebi que isso só aumentava a confusão. Então sentei no chão e ajudei a dobrar as roupas. Perguntei para onde ela ia. Ela respondeu: para casa, onde me esperam. E eu só consegui dizer: tudo bem, mãe, eu te levo. Ficamos os dois ali, sentados, sem destino, embalando uma despedida que nunca se cumpre. Naquele instante, entendi que às vezes amar é acompanhar o outro até a fronteira da lucidez e aceitar que ele siga sozinho. Mais tarde, encontrei no quarto dela uma caixa de costura. Dentro, havia um bilhete amarelado, com a caligrafia tremida, mas ainda legível. Dizia: se um dia eu me perder de mim, me procura nas lembranças boas. Li aquela frase tantas vezes que ela começou a soar como uma oração. Talvez fosse um recado do passado, ou uma forma de me preparar para esse agora. E foi nesse momento que percebi: o Alzheimer não levou tudo. Deixou sinais. Pequenas migalhas de quem ela foi, espalhadas pela casa, pelos cheiros, pelas cartas, pelas manias. E é nelas que eu me agarro. Às vezes fico com raiva da doença. Raiva por ela não saber mais quem sou, por esquecer do mundo e ainda assim continuar aqui. E logo depois me sinto culpado, porque essa raiva não é dela, é minha, do vazio que ela deixou mesmo estando viva. É confuso amar alguém que existe pela metade. Mas aprendi que não é a lembrança que mantém o amor, é a presença. E enquanto ela estiver aqui, respirando, caminhando, pedindo ajuda para lembrar onde guardou a escova, eu vou continuar repetindo: tá tudo bem, mãe? Eu tô aqui. Tem uma doçura estranha nesse cuidado. Uma beleza que só se revela quando a gente entende que o amor não precisa ser correspondido para ser verdadeiro. Ela pode esquecer meu nome, mas o afeto é um instinto que nem o Alzheimer consegue apagar. Essa história não é sobre doença. É sobre permanência. Sobre como, mesmo quando tudo se apaga, o amor encontra um jeito de acender de novo. Se essa história ressoou com você, se em algum momento da sua vida você também precisou cuidar de alguém sem saber como, se inscreva no canal. Às vezes, contar é o que nos resta para não esquecer de quem fomos e de quem ainda somos. Com o passar do tempo, percebi que o esquecimento da minha mãe começou a me ensinar sobre a lembrança. Não a lembrança dos fatos, mas a das sensações. Aquela que fica mesmo quando as palavras somem, quando o rosto se embaralha, quando a cronologia deixa de fazer sentido. Tem dias em que ela me abraça e diz: eu não sei quem você é, mas gosto do seu cheiro. E isso de algum modo basta, porque talvez seja assim que o amor resiste, pela lembrança do que o corpo sente, e não do que a mente explica. No início, eu lutava contra a doença. Tentava trazê-la de volta, lembrá-la de cada detalhe, de cada data, de cada nome. Mas hoje, quando ela me chama de outro jeito, eu só respondo. Aprendi que corrigir a memória dela era como tentar conter o vento com as mãos. Agora, eu apenas caminho junto. Deixo o vento passar. Tem algo de bonito nessa rendição. É uma beleza triste, mas sincera. Porque quanto mais eu paro de lutar contra o esquecimento dela, mais descubro quem eu sou dentro dessa história. Percebo o quanto herdei dela. O jeito de arrumar a casa, o medo de desapontar, o costume de esconder a dor por trás de um sorriso calmo. Esses traços permanecem. Mesmo que ela não saiba, eu continuo sendo o reflexo do que ela foi. E talvez seja assim que os filhos carregam os pais. Não na lembrança do rosto, mas na forma como respiram quando o silêncio pesa. Outro dia, ela me perguntou se eu ainda morava com a mãe. Respondi que sim. Ela sorriu, satisfeita, e disse que achava bonito um filho que não abandona a mãe. Foi estranho ouvir isso dela, como se fosse uma bênção inconsciente. Mas, naquele instante, entendi que a doença pode roubar o passado, mas não o afeto. E, de alguma forma, o que ela me deu sem saber vale mais do que todas as lembranças perdidas. A rotina continua a mesma, os remédios, as repetições, o cuidado constante. Mas algo dentro de mim mudou. Eu já não vejo a casa como uma prisão. Vejo como um altar.
Cada objeto, cada foto, cada detalhe é uma oração silenciosa pela memória dela. E, ao mesmo tempo, pela minha. O Alzheimer é uma despedida sem data. Mas toda despedida também é uma prova de amor. E talvez a coragem esteja justamente em permanecer, mesmo sabendo que o fim já começou. Eu continuo ao lado dela, todos os dias. Não por piedade, mas porque no fundo ela ainda é o meu lar. Mesmo quando me pergunta o caminho de volta para casa. O esquecimento dela me fez entender algo que nunca pensei. Às vezes, lembrar dói mais do que esquecer. Mas amar, mesmo sem ser lembrado, é o gesto mais inteiro que alguém pode oferecer. Se essa história tocou em alguma lembrança sua, se você entende o que é continuar amando no meio do silêncio, se inscreva no canal. Compartilhar histórias assim é a forma que encontrei de manter viva a parte de nós que o tempo insiste em levar. Com o passar dos dias, comecei a entender que o esquecimento dela não era o fim de tudo. Era uma forma de recomeço, dolorosa, mas honesta. Enquanto ela esquecia o mundo, eu reaprendia a enxergar as coisas que a pressa me fez deixar de lado. No início, eu contava o tempo em remédios. Agora, conto em gestos. O jeito que ela segura a colher, a forma como o olhar dela se demora nas flores da cortina, o modo como se assusta quando o vento bate na janela. Esses pequenos detalhes viraram bússolas, sinais de que ainda existe vida ali dentro, mesmo que ela já não saiba colocar o nome certo em cada coisa. Hoje, ela passou a manhã sentada no jardim. Ficava olhando as folhas caindo, distraída. Perguntei o que tanto observava. Ela respondeu: "É bonito ver quando algo vai embora devagar." Fiquei em silêncio. Talvez ela não soubesse o que estava dizendo, ou talvez soubesse melhor do que eu. Aquela frase ficou presa na minha cabeça, como se fosse um recado direto. Desde então, tenho tentado aprender com ela essa arte de deixar ir, devagar. Há alguns meses, eu não conseguia aceitar a doença. Achava injusto, cruel, imperdoável. Hoje, ainda acho. Mas algo mudou. Percebi que, por trás do horror de perder quem se ama, há uma espécie de ternura. A ternura de poder estar ali até o fim, mesmo quando o outro já partiu em pensamento. A doença ensinou algo que nenhum livro de história jamais me contou. A memória não mora só na mente, mora também na pele. Ela esqueceu de mim, mas ainda procura minha mão quando o medo chega. Ainda deita a cabeça no meu ombro quando o mundo confunde. Ainda ri quando ouve meu riso, mesmo sem entender a piada. E é nesse tipo de gesto que percebo que o amor, quando é verdadeiro, sobrevive ao esquecimento. Às vezes, me pego pensando em como ela foi antes de tudo isso. A mulher que acordava antes do sol, que sabia todas as receitas de cabeça, que me fazia prometer que nunca deixaria de estudar. Hoje, ela não lembra o próprio nome, mas o som da voz dela continua sendo o mesmo. E isso é o bastante para eu lembrar quem sou. Ontem à noite, ela me perguntou se eu era feliz. Demorei para responder, porque sinceramente eu não sei. Mas olhando para ela, percebi que talvez felicidade não seja o oposto da dor. Talvez seja a capacidade de continuar amando, mesmo quando tudo dói. Disse a ela que sim, que eu era feliz. E por um instante, vi um brilho diferente nos olhos dela. Como se aquela palavra acendesse uma lembrança antiga, algo guardado em algum canto onde a doença ainda não chegou. Ela sorriu e disse: "Que bom. É só isso que uma mãe quer ouvir." Naquele momento, percebi que o amor é o último idioma que a memória esquece. Não importa se as palavras se perdem. O sentimento sempre encontra um jeito de se fazer entender. Depois que ela dormiu, fiquei no quarto, observando o corpo pequeno no meio da cama. Pensei em como a vida é circular. Eu agora cuidando de quem cuidou de mim. As mesmas mãos que me ensinaram a andar, agora precisam das minhas para não cair. Os mesmos olhos que um dia me acalmaram quando eu tinha medo agora me olham em busca de abrigo. E é nesse espelho que a gente se descobre humano, quando percebe que amar é devolver o cuidado recebido,
mesmo sem ser reconhecido por isso. O amor verdadeiro, afinal, nunca foi sobre lembrança. Sempre foi sobre presença. Às vezes, fico pensando no que vai restar de mim quando ela se for. Talvez um vazio, talvez um alívio culpado. Mas acima de tudo vai restar o silêncio. Aquele silêncio cheio de significado, onde o amor continua existindo, mesmo sem palavras para nomeá-lo. E é por isso que escrevo, que conto, que registro. Porque talvez um dia eu também esqueça. E se esse dia chegar, quero que essas palavras sirvam de lembrança do que vivi, do que senti, do que ela me ensinou, sem nem saber. Nas últimas semanas, tenho sonhado com a casa antes da doença. No sonho, tudo é claro. O cheiro do café preenche os cômodos e ela canta baixinho enquanto arruma a mesa. Eu entro, cumprimento, e ela me reconhece de imediato. Chama pelo nome certo. Sorri como se nada tivesse se perdido. Mas o sonho sempre termina do mesmo jeito. Ela vira o rosto, e quando volta a me olhar, já não sabe quem eu sou. Acordo com essa sensação de queda, como se tivesse caído de um lugar que não existe mais. No início, esses sonhos me atormentavam. Agora, aprendi a vê-los como um presente. Talvez sejam o jeito que a mente encontra para me devolver, por alguns segundos, o que a realidade levou embora. Um curto intervalo de reencontro, mesmo que inventado. A verdade é que viver com alguém que esquece te ensina a olhar para a vida de outro jeito. A gente passa a dar valor às coisas que nunca reparava. A luz que entra pela janela no fim da tarde, o cheiro da roupa recém-lavada, o som da chaleira. Pequenos detalhes que viram âncoras. É como se o mundo, percebendo o que a memória apaga, se esforçasse para não deixar a gente esquecer de existir. Outro dia, ela achou uma fotografia antiga. Estávamos os dois, eu ainda menino, sorrindo ao lado de um cachorro que nem lembro o nome. Ela olhou a imagem por longos minutos e perguntou: "Esse menino é seu filho?" Respondi: "É, de um jeito é sim." Ela sorriu satisfeita e guardou a foto na gaveta. E enquanto ela se afastava, percebi que talvez aquela resposta fosse verdadeira. Aquele menino da foto ainda mora em mim, o filho que acreditava que a mãe seria eterna. O Alzheimer fez de mim alguém mais calado, mas também mais observador. Comecei a entender o que existe por trás do esquecimento. Um tipo de liberdade que assusta, mas também liberta. Ela vive o agora como ninguém. Não carrega culpas, não se prende a ontem. Às vezes invejo isso. Eu, com a cabeça cheia de lembranças, e ela, leve, solta, existindo apenas neste minuto. Tem uma tarde que nunca esqueço. Estávamos sentados no quintal e ela olhou para o céu, distraída. De repente disse: "Sabe o que é bonito? O tempo não volta, mas o vento sempre encontra um jeito de passar pelos mesmos lugares." Fiquei em silêncio. Aquilo soou como uma despedida disfarçada de sabedoria. E percebi que, mesmo esquecendo, ela ainda me ensina. Desde então, tento viver como ela, sem tanto medo do que vem depois, sem tanto apego ao que já foi. Descobri que, às vezes, cuidar é também deixar o outro ir sumindo, mas continuar segurando a mão. Não para impedir a partida, e sim para garantir que o amor acompanhe o caminho. Nos dias em que ela parece mais distante, coloco uma música antiga para tocar. Ela fecha os olhos, balança a cabeça e canta baixinho. Erra as palavras, mas acerta a emoção. E eu percebo que, mesmo com a mente se desfazendo, há algo dentro dela que permanece inteiro. Talvez seja o amor, ou talvez seja o som da própria vida insistindo em continuar. Essa rotina, que um dia me pareceu castigo, hoje virou ritual. A cada dia que passa, aprendo um pouco mais sobre o que é amar alguém sem esperar retorno. O Alzheimer levou a mãe que eu conhecia, mas deixou uma versão dela que me ensina sobre paciência, entrega e fé. E no fundo, aprendi que a memória é apenas uma das formas de permanecer, não a única. Quando a noite chega e o silêncio cobre tudo, penso que talvez o esquecimento não seja o contrário do amor. Talvez
seja só o jeito que a vida encontra de nos lembrar do que realmente importa. Se essa história encontrou você, se te fez pensar em alguém que você ama, se inscreva no canal. Hoje o dia começou mais silencioso que o normal. Não o silêncio comum das manhãs, aquele que se quebra com o som do café sendo passado ou o arrastar das cadeiras na cozinha. É um silêncio diferente, mais profundo, como se a casa estivesse prendendo a respiração. Acho que aprendi a reconhecer os dias assim. Os dias em que o tempo parece esperar alguma coisa acontecer. Ela acordou tarde. O rosto sereno, o olhar distante. Não me chamou pelo nome, mas me olhou de um jeito que bastou. Há dias em que o reconhecimento vem pelo toque, não pela palavra. Sentei ao lado dela, segurei sua mão e esperei. De vez em quando, ela apertava meus dedos, como se, em algum lugar entre o que lembra e o que esquece, ainda soubesse que eu sou o filho dela. Ficamos assim por longos minutos, sem falar nada. Aprendi que o amor também pode morar nesse silêncio. Antigamente eu tentava preencher cada espaço com conversa, com lembranças, com histórias, qualquer coisa para impedir o vazio. Agora, deixo o vazio existir. Ele não é ausência. É presença de outro tipo. O silêncio dela, hoje, me ensina mais do que todas as palavras que já trocamos. Enquanto ela descansava no sofá, fui até o quarto e encontrei o álbum de fotos antigas. As páginas estão gastas, o papel cheira a tempo. Passei o dedo sobre uma foto em que estamos os três. Eu, ela e meu pai. O rosto dele já é uma lembrança longínqua, quase sem forma, mas o dela continua o mesmo, o sorriso firme, o olhar que parecia prever o futuro. Senti vontade de mostrar a foto para ela, mas desisti. Tem imagens que doem mais quando são lembradas. O sol da tarde entrou pela janela, batendo no rosto dela. Por um instante, tudo pareceu igual aos velhos tempos. Ela ali, o tricô no colo, a xícara de chá esquecida ao lado. Mas quando me aproximei, percebi que o olhar estava diferente, não vazio, mas entregue. É como se ela tivesse encontrado, dentro do próprio esquecimento, um tipo de paz que eu ainda não sei sentir. Os médicos chamam isso de estágio avançado. Eu chamo de leveza. Porque agora ela não sofre com as confusões da mente, não se assusta com o tempo, não tenta mais se lembrar. Ela apenas existe. E de alguma forma, eu aprendi a existir junto. Nessa fase, o cuidado muda de forma. Já não é sobre corrigir o que ela esqueceu, nem sobre esperar um lampejo de lucidez. É sobre estar ali, inteiro, para quando ela precisar de companhia, mesmo que não saiba dizer o motivo. Eu leio para ela às vezes. Textos curtos, poesias antigas. Ela não entende as palavras, mas reage à melodia da voz. Sorrir virou o novo "eu te amo". Outro dia perguntei se ela estava cansada. Ela respondeu: "Tô leve. Acho que o tempo ficou mais lento." Sorri. Talvez o tempo tenha ficado mais lento mesmo. Não para ela, mas para mim. Porque agora cada segundo parece carregado de um valor que antes eu não via. Tudo o que um dia foi rotina, hoje é milagre. Cada respiração dela, cada gesto, cada olhar perdido, é um lembrete de que o amor não precisa de lembrança para existir. À noite, ajudei-a a se deitar. Ajeitei o travesseiro, fechei as cortinas e fiquei um tempo observando o peito dela subir e descer devagar. Ali no escuro do quarto, percebi que cuidar dela me salvou. Enquanto tentava impedir que ela desaparecesse, fui reaprendendo a estar presente. E no fundo, acho que é isso que a vida tenta nos ensinar. Que amar é permanecer, mesmo quando tudo o resto se desfaz. Não sei quanto tempo ainda temos. Aprendi a não medir em dias nem meses, mas em momentos. E cada momento agora é inteiro. Talvez o amor seja isso. Uma lembrança que não precisa de passado. Às vezes me pego pensando que, quando ela se for, talvez o mundo volte a ser barulhento demais. Mas não quero esquecer o silêncio desses dias. Quero guardá-lo como se fosse um som. O som mais bonito que já aprendi a ouvir. O som da presença de quem, mesmo esquecendo, ainda me ensina o que é amor.
Se essa história te tocou, se você entende o poder de um gesto silencioso, se inscreva no canal. Essas histórias são o jeito que encontrei de manter viva a memória do que o tempo não consegue apagar. Ultimamente tenho pensado mais no depois. Não o depois do fim, mas o depois de cada dia. O que sobra quando o silêncio volta, quando a casa se recolhe, quando a mente dela dorme. Descobri que o amor não desaparece com o esquecimento. Ele muda de lugar. Passa a morar nos detalhes. No modo como ajeito a almofada, no café que preparo mesmo que ela esqueça de tomar, no cuidado em não fechar a janela totalmente, porque ela sempre gostou de sentir o vento. No começo, eu acreditava que cuidar dela era um sacrifício. Hoje, entendo que é uma continuação. Cuidar é a forma que o amor encontrou de permanecer quando as palavras se perderam. É estranho perceber isso só agora, depois de tanto tempo tentando salvar o que não podia ser salvo. Mas talvez seja assim que o amor amadurece. Quando a gente para de querer que ele pareça perfeito e aceita o que resta como suficiente. Outro dia, uma vizinha me perguntou se eu não me sinto sozinho. Respondi que sim, mas é um tipo de solidão diferente. Não é falta de companhia, é falta de espelho. É estranho viver ao lado de alguém que ainda está aqui, mas que não te reflete mais. Mesmo assim, aprendi a encontrar presença dentro da ausência. O olhar dela pode estar longe, mas o toque continua firme. E isso basta. Às vezes, quando ela dorme, eu caminho pela casa em silêncio. Reparo nas marcas do tempo. O piso gasto perto da pia, a cortina manchada de sol, as fotografias que continuam ali, mesmo que ninguém mais as reconheça. Essas marcas me lembram que tudo o que amamos deixa rastro, e que, no fim, é isso que sobrevive. Não a lembrança exata, mas a impressão que o amor grava nas coisas. Tenho tentado registrar o que aprendi. Não em cadernos, como antes, mas dentro de mim. Guardo as pequenas lições que o tempo ensina quando a gente não tem pressa. Que presença vale mais que memória. Que paciência é uma forma de fé. Que o amor não precisa ser lembrado para continuar existindo. Ontem, ela segurou minha mão e disse algo que soou como despedida. Não era, mas poderia ter sido. Falou baixo, quase num sussurro. Obrigada por ficar. Essas 3 palavras ficaram ecoando em mim como se fossem eternas. Acho que pela primeira vez, entendi o que ela tentava me dizer desde o começo. O amor é isso. Permanecer, mesmo quando o outro já não sabe quem você é. Hoje, enquanto ela dormia, abri a janela do quarto e deixei o vento entrar. A cortina se moveu devagar e o ar frio trouxe o cheiro das flores do quintal. Pensei em tudo o que vivi desde que a doença começou. O medo, a raiva, o cansaço, o carinho, o perdão. E percebi que, de alguma forma, o Alzheimer nos aproximou. Não pelo que ela lembra, mas pelo que eu aprendi a sentir. Agora, quando ela me olha sem me reconhecer, eu não sinto mais falta do passado. Sinto gratidão por ainda estar aqui. Há um tipo de amor que só se entende no fim. O nosso é assim, silencioso, paciente, quase invisível. Mas é esse tipo de amor que sustenta o mundo. E é por isso que continuo. Se essa história te alcançou, se de algum modo você entende o que é amar alguém em silêncio, se inscreva no canal. A gente conta essas histórias para lembrar que o amor, mesmo quando esquecido, nunca vai embora de verdade. Hoje decidi sair com ela. Não por necessidade, mas por vontade. Há semanas a casa nos envolve num mesmo circuito de portas, corredores e pausas. Achei que a rua poderia nos lembrar de um movimento que a memória já não comanda, mas o corpo ainda reconhece. Antes de irmos, abri o armário e escolhi o casaco azul marinho, aquele que ela usava nos invernos de feira e igreja. Vesti com cuidado, ajeitei a gola, prendi o botão que sempre teima em escapar. Ela me acompanhava com o olhar calmo, como quem assiste a uma cena repetida, mas ainda assim confortável. Perguntei se estava pronta. Ela respondeu com um aceno pequeno, mas decidido. Descemos devagar. A rua tinha o ruído comum das tardes. Vozes, pneus,
um rádio distante. Senti que a cidade também guarda suas repetições, mas as dela não cansam, dão segurança. Caminhamos até a praça do bairro. Ela segurava meu antebraço com a firmeza de quem conhece o terreno, ainda que não saiba nomeá-lo. O banco de madeira, o mesmo de tantos anos, parecia nos esperar. Sentamos ao lado de uma árvore antiga. As folhas, do tipo que sempre exagera na queda, faziam um tapete irregular aos nossos pés. Ela estendeu a mão e colheu uma, examinando as veias finas do verso. Disse sem me olhar: "Bonito quando a coisa se entrega sem barulho." Não precisei responder. Algumas frases chegam prontas demais para que eu as atrapalhe. Observei as pessoas que passavam. Uma mãe empurrava um carrinho, 2 adolescentes dividiam fones de ouvido, um senhor alimentava pombos com a paciência de quem não tem aonde ir. Percebi que existia um tipo de paz naquele cenário comum. Tudo acontecia à revelia da nossa história, e ainda assim parecia acolhê-la. Depois de um tempo, ela apontou para o parquinho. Ali tinha balanço, não tinha? Tinha. Eu sabia porque fui o menino que quase pulou do mais alto só para provar coragem. Contei a ela devagar, sem detalhes que pudessem confundir. Ela escutou com atenção, como se o relato abrisse uma janela em algum lugar do peito. Quando terminei, apertou minha mão com 2 palavras que, vindas dela, soam como medalha. Que bonito. Voltamos antes do fim da tarde. No caminho, ela se cansou um pouco. Paramos na esquina de sempre, encostados no muro de azulejos, e dividimos uma garrafinha d'água. Enquanto ela bebia, reparei na sombra dos galhos se movendo no rosto dela. Pareciam pequenas tintas, manchas leves que mudavam de forma a cada rajada de vento. Pensei que talvez seja assim que o tempo nos pinta, com camadas que não controlamos. Em casa, ajudei-a a tirar o casaco. Ela sentou à mesa e, sem aviso, pediu que eu lhe ensinasse outra vez a dobrar guardanapos como fazia nas festas da escola. Trouxe o pano, sentei ao lado e fui guiando. Primeiro o triângulo, depois a ponta para dentro, a dobra discreta que prende as beiradas. Seus dedos, mais lentos, repetiam cada gesto com uma atenção quase infantil. No final, levantou o guardanapo e sorriu, satisfeita com a forma frágil que, ainda assim, se sustentava. É bonito quando as coisas se seguram sozinhas, disse. Assenti. Há lições que chegam disfarçadas de dobradura. Ali, naquela mesa, percebi que ensinar o que ela me ensinou era a única matemática possível entre nós. Devolver, com paciência, o que recebi sem merecer. À noite, escrevi num papel o que eu gostaria que permanecesse quando as palavras não bastassem. Se você esquecer meu nome, eu prometo continuar dizendo o seu. Não para que você se lembre, mas para que o som faça companhia. Guardei dentro de um livro de capa gasta, a antologia de poemas que ela ganhou no primeiro ano como professora. Talvez um dia eu não encontre o bilhete. Talvez ele apareça quando eu não procurar. Aprendi que a memória tem seus atalhos e que confiar neles é outra forma de fé. Mais tarde, enquanto arrumava a cozinha, ouvi um barulho de papel na sala. Ela havia tirado o guardanapo da gaveta, desfez a dobra e tentou refazê-la. Acompanhei de longe, sem intervir. Falhou 2 vezes, acertou na terceira. Colocou sobre a mesa com o cuidado de quem deposita uma pedra preciosa. Aproximei-me e elogiei o feito. Ela riu um riso breve, o suficiente para clarear a casa. Ficamos um tempo sem falar, escutando a respiração da noite entrando pelas frestas. Pensei em como foi necessário percorrer tanto para alcançar essa simplicidade. Sair, voltar, dobrar um guardanapo, guardar um bilhete. Mas é isso que o cuidado faz. Remove o espetáculo da vida até que reste o essencial. Antes de dormir, repeti o nosso pequeno ritual. Xícara com água ao lado da cama, cobertor ajeitado, janela semi-aberta. Ela me olhou com uma lucidez inesperada e perguntou: "Você volta amanhã?" Nunca ouvi pergunta mais bonita. Respondi que sim, que volto todos os dias. Ela assentiu, satisfeita, como quem arruma o mundo com uma única palavra. E fechou os olhos.
No escuro do corredor, encostei a testa na parede fria. Há meses eu esperava por algum gesto que me dissesse que eu estava fazendo o suficiente. Agora entendi que não existe suficiente para o amor. Existe presença. O resto é interpretação. Tomei coragem e abri o caderno. Escrevi o que talvez seja o primeiro parágrafo de um legado que não sei onde vai dar. Quando minha mãe começou a esquecer, eu pensei que a vida estava nos tirando tudo. Aos poucos, descobri que ela estava apenas me devolvendo aquilo que eu havia perdido. A paciência, a delicadeza, a disposição de ficar. Fechei o caderno com um peso bom, desses que não prendem, amparam. Se essa história te encontrou em algum ponto sensível, se te lembrou de alguém ou de um gesto que vale a pena repetir, considera se inscrever no canal. É aqui que eu guardo o que não quero ver sumir. Os nomes, os silêncios e as dobras que mantêm a vida de pé.